Atrasado Por isso não. que não tem espaço para mim para ele, sabe aí? Ah, então bem ouvido. Opa! Estamos ao vivo agora. Estamos ao vivo, eu falando mal dos outros aqui, a gente tá ao vivo. Ai, você mandei o poema. Brincadeira. Mandou, muito obrigada, viu? E achei um filme, foi só comentário infantil africano que eu vou te mandar. Hoje. Eu não sei se. Olha, esse copo aqui é meu, viu? Já perguntei. Eu estive uma régua. Sim. Pode servir. É, Não, eu jantei a pouco. Obrigada. Você não olha de administração. Hoje vamos então continuar o estudo sobre a passagem dos endaimoniados gadarenos, com Drica e com Virgínia. Vamos fazer a prece, mas eu já passo a bola para vocês a partir de agora. Quero bem à vontade. Boa noite. Boa noite. Inicialmente a gente vai ter uma fala, né? E aí eu queria deixar a critério do Ismael. Aí, mesmo. Só lembrando do roteiro, obrigada. Você prefere antes da prece? Eu acho que Melhor. é interessante. Rapidinho. Eu vou falar brevemente como é que foi a nossa experiência lá em Recife. Visitamos o NEP da Uniluz, que é o NEP que fica localizado no bairro da Boa Viagem, no centro Uniluz, e também o NEP da Federação Espírita Pernambucana. O da Uniluz é coordenado pelo André, foi muito interessado, ele esteve aqui em alguns seminários do NEP com a gente. Foi muito interessante porque lá eles botaram a mão na massa mesmo, inclusive toda a parte de mesas e cadeiras eles fizeram também. Da sala, desde o exemplo começa desde carpintaria, marcenaria. Nossa, eles até... fizeram um stand para colocar os kits. Aí eles têm colocar para o Velho Testamento, né? O Novo Testamento. Nossa, uma biblioteca, então. Espiritismo. Mas é interessante que é bem organizado. O que tu tem perguntado? Assim, foi uma madeira que sobrou e eles fizeram uma mesa e as estantes também, tudo com essa mesma madeira. Tem muitos participantes. Tem. Uma sala lotada. Mas acho que tem uns 20 pessoas. Muitos quantos? Acho que tem uns 20 pessoas. 20? Apesar de que no dia o André disse que tinha ido mais gente do que o comum, assim. Mas Eles conseguem fazer transmissão não? Não, faz transmissão. por enquanto não, porque eles estão sem internet chegando lá, internet com sinal. Só que eles estão registrando o Uniluz. Que nome Luz do Recife. Agora, Paulo, eles estão registrando tudo. Um microfone muito bom de lá, 2 microfones registrando tudo. Então isso é bom que já está ficando os arquivos, né, da história deles lá. Mas eu fiquei impressionado realmente pela organização. Eles, só a questão do número de participantes voltando, eles começaram com muita gente. Começaram com um auditório cheio, assim, eles não conseguiam fazer numa sala. Muita gente interessada, mas eles aos poucos foram ficando realmente os mais interessados, que é comum, né? E Teve gente que trabalha virtual também? de transmissão não, nem participação pela internet, é apenas participação presencial. Mas ele pretende transmitir também. Agora, é uma questão logística lá, e também cada NEP tem um foco, né? São muitas pessoas lá presentes, né? Talvez fosse ficar difícil para eles lidar com essa participação. Vamos fazer uma pergunta. Mas lá é o mesmo intuito nosso, que o projeto começou lá em Brasília, né? Com o Haroldo, né? Sim. Inclusive foi uma coisa incentivando a outra, né? O Denis participou do NEP aqui, aí levou para lá, e de lá foram surgindo outros, mais 2. Foi. Minha querida. Deu oi pro povo que já tá ao vivo. Oi, gente. Vixe, Maria. Tem uma revista, né? Você sabe, né? Ela do Netflix. Já leu, né? Já. Tô lendo ela aí. Mas só porque senão a gente passa o tempo das meninas. Só para terminar. Eu ainda vou falar do NEP da Você tá falando Federação. de quem?
Nossa, A visita que eles fizeram. essas visitas. ao O que me- meio O que me impressionou muito em relação ao da Uniluz foi realmente a organização. E uma curiosidade é que eles estão em contato com a comunidade judaica de São Paulo, uma pessoa que é amiga de uma judia lá de São Paulo, que tem mandado obras para eles, assim, enciclopédias e obras muito interessantes lá. A Torá, eles estão assim, em nível de acervo Também. também, muito bem. E a condição é, você manda um livro espírita e eu te mando um livro. Ah, faz uma troca. Que legal. É legal porque nessa semana, né, do estudo para fazer o dever de casa, o João veio, a gente estava numa discussão, aí o João veio. E aí eu pude colocar em contato com esse meu amigo judeu também, porque ele fez uma referência a alguns dicionários que era direto do aramaico, né? E aí ele perguntou qual era o acervo e tal, a gente acabou ficando conversando um tempinho. Mas é realmente muito rico. Importante demais esse contato. E aqui a gente tem a felicidade de ter também um contato com um centro israelita, né? Que é presidido lá. Eu não sei qual é o cargo, mas de Hugo ou Alencar, que esteve conosco algumas vezes, né? É importante esse contato. Hugo Borges, que é Alencar. Opa, agora voltamos. Não sei por que estávamos mudos. Bem, gente, mas fique tranquilo, não começamos ainda o assunto de hoje. Só terminando aqui o relato. Vamos para a federação no outro dia. Rodrigo, que é o Rodrigo Melorlan, e no Facebook ele bota lá o nome dele, Melorlan Ben Cavó, que é o nome dele em hebraico. Mas o cara é muito bom, um amigo nosso, está sendo contato. Ele que fez essa ponte, né? E esteve conosco nesses 2 encontros. Ele coordena atualmente, né, substituindo o Denis, o da Federação Pernambucana. E lá, o que a gente pode trazer de lá, que a gente já conhece, na verdade, já fomos algumas vezes participar, mas eles mudaram um pouco a metodologia e não estão usando mais slides. E isso trouxe até uma reflexão que depois a gente vai conversar melhor, mas não para abolir os slides, que são muito importantes para a gente, até pela questão de registro e pesquisa. Mas ele me acordou para um ponto muito interessante, que a gente não pode tornar os slides a nossa, como é que chama? Muleta. Porque a pesquisa e a leitura anterior e a reflexão é importante precisa ser feita e trazida para cá e ser feita de uma maneira bem orgânica e muito mais falada do que lida, né? A gente está usando vários mecanismos, a gente já mudou várias vezes a metodologia, agora a gente está mandando tópicos. Papel dever de casa também. E na verdade o NEP está como é uma proposta, apesar de nós termos 3 anos, é uma proposta muito recente. E ela está em constante mudança, a gente está vendo. Se for precisar mudar de novo, a gente não ter medo nenhum, né, de fazer e de refletir alterações. Então essa é uma reflexão interessante, porque nós participamos de lá sem slide nenhum e a reunião correu muito bem, muito tranquila, com interações até mais do que o normal. Mas como se dá? Foi esse fim de semana, foi esse semana. Há os facilitadores, como nós fazemos aqui também. No caso, por enquanto, ainda está um pouco mais na mão dele, que é o Rodrigo, e de Genilda, que são quem está direcionando. Eles estão aos poucos querendo compartilhar com os outros a facilitação, né? Mas, e aí, eles, pelo que eu percebi, eles traziam ali alguns trechos impressos, um roteiro, e iam trazendo algumas discussões, direcionando aquilo ali, mas sem nenhum slide. Sempre procurando controlar, né, a discussão, encaminhar, né, para as
Mas tem esse lance do povo para casa. Semana que vem o grupo tal, isso? É assim também? Aos poucos, ainda assim, há um nível de participação muito menor do que o nosso. Aqui a gente tem a felicidade de vocês compartilharem bastante com a gente o trabalho realmente feito com muitas mãos. Isso é ótimo. É ótimo e fixa mais. Mas vamos fechar esse momento, depois a gente continua a discussão. Aproveitando que o nosso amigo André chegou, vamos fazer a festa. Não. Obrigada aí pelo relato, né? É interessante a gente sempre manter essa contato. E poder presenciar para a gente começar o estudo. Foi incrível, eu não sabia estudar ainda mais. Eu vou ficar muito preparada. Por aí, estudando mesmo. Eu acho que dava para vir fazer intercâmbio, sabe? Largar um dia, vamos lá, vamos fazer. Com certeza, eles querem vir para cá também. Eles querem vir para cá depois. Vamos arrumar a casa, né? E outra notícia muito boa, essa é quentíssima, viu, gente? Notícia quentíssima. A Ilha vai estar conosco dia 21 de junho, se não me engano. Já tô com as pernas todas tremendo. No dia do meu aniversário, Maculima, Dia 21 de junho, às 19 horas. é uma terça-feira. Gente, já Nós vou- vamos estar em não recesso. Nós vamos estar em recesso, mas nós vamos vir aqui. Fato. Melhor ainda que não atrapalhe o nosso cronograma, nós vamos ter um momento com ela. Então, agendem-se aí. É teu aniversário? Olha aí, eu Já garantiu tudo, né? Ela já vai fazer essa feira. Vamos lá, Darinha? Fica lá, moço. Só O Senhor é meu pastor. Ele não me faltará. Descansa-me em verdes pastos, guia-me mansamente as águas tranquilas. Faz minha alma retornar. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome, por amor do seu nome. Ainda que andasse pelo vale da morte, não temeria mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bastão e o teu cajado me confortam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos que me provocam. Unge minha face e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a benevolência me seguirão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor por longos anos. Que a bondade e a benevolência me seguirão todos os dias da minha vida, e voltarei
na casa do Senhor por longos anos. Ai, linda demais. Adoro. Então, vamos lá. Se possível, vamos dar uma lida na perícope novamente. Eu não coloquei o slide seguinte, a perícope. Como gostaria de pedir para o retorno. Tranquilo. Mateus? Isso. Para sintetizar, vamos usar a leitura de Haroldo. Lá, pode ler? Tá certo. Mateus, capítulo 8, versículos 28 a 34. Os endemoniados gadarenos. Depois de ter ido para o outro lado, para a região dos Gadarenos, 2 endemoniados, saídos dos sepulcros, muito violentos, a ponto de ninguém poder passar por aquele caminho, vieram ao encontro dele. Eis que gritaram, dizendo: o que queres de nós, filho de Deus? Vieste aqui antes do tempo atormentar-nos? Ora, uma vara de muitos porcos era apacentada distante deles. Os daimones rogavam-lhe, dizendo: se nos expulsas, envia-nos a vara de porcos. Disse-lhes, ide. Os que saíram foram para os porcos, e eis que toda a vara de porcos precipitou-se despenhadeiro abaixo para o mar, e morreram nas águas. Os que apacentavam porcos fugiram, e partindo para a cidade relataram tudo, inclusive o que aconteceu com os endemoniados. Eis que toda a cidade saiu ao encontro de Jesus, e vendo, rogaram-lhe que se retirasse do território deles. Haroldo Dutra. Eu leio a Bíblia? Não, só já mesmo para a gente relembrar. Nada. E agora, vamos dar um salto. Vamos lá. Para... Sim, só um comentário. A gente estava na reunião, né, lá em Recife, eles estavam iniciando o Sermão do Monte. E eles relembraram que tem a parte teórica em Mateus e depois a parte prática. E a gente está nessa parte prática, né? Vamos dizer assim, das curas, dos milagres. Só para a gente relembrar onde a gente está em Mateus. Em Mateus é essa estrutura. Jesus fala, Jesus depois mostra através de exemplos, realmente. Desce do monte. Isso, não. O pastor tem menor glória, né? Em Marcos, ele quer mostrar primeiro as ações de cura de Jesus. Então, toda a primeira parte dele é das curas, que entra o exorcismo também, que entra essa passagem. Até Marcos 1, que a gente está falando das outras curas, né? O último capítulo, do capítulo 8, né? Já iniciando o capítulo 9. Mas muito bom. Vamos lá. Comentários espirituais. Primeiro comentário. Ali colocado no singular, né? O nome da película é plural. Na verdade, Mateus são dois, entendeu? É, exato. Por isso que está em plural, Mateus, os outros São dois. Esse aqui pode estar seguindo Mateus, né? Mateus é o principal, né? Exatamente. Inclusive, só para relembrar, são dois em Mateus, né? E a gente vai ver que nas curas, Mateus usa muito São dois em Mateus. personagens. São dois Mateus, né? Ah, Pessoal. passagem. O outro estava acorrentado, não era? Não, Naqueles eu primeiros, tinha não sei. tirado Tem uma passagem que são duas pessoas. Que Tá. Vamos fazer uma síntese para causar, sim, né? vamos lá, Virginia, você está Então vamos lá. Mateus, ele apresenta como se fossem dois endemoniados. Por isso que a gente tem os endemoniados gadarenos. Ele é o único que apresenta dois. E Marcos e Lucas, eles tratam como Gerazeno e é um só. Segundo a apresentação da literatura, haveria uma compensação em Mateus, porque em outra passagem, Marcos e Lucas apontaram dois e Mateus apontou um. Né?
porque ele fazia ideia de coletivo. Porque Mateus é par, ele gosta muito de criar essa questão numérica. Os dois cegos, ele tem sempre dois nas cores. Quando ele omitiu Isso. quando ele omitiu um, é porque formava um número par da passagem, certo? Em Marcos e Lucas, não. Vê-se que Marcos ele tem a escuta, né? Então, exato, passa a ser a narrativa que é mais longa, mais extensa, porém tem um desfecho, um desdobramento que não aparece em Mateus nem em Lucas, que é o maior, né? Tanto que na parte dos estudos que foram dirigidos para hoje, muitos deles foram tirados de Marcos e Lucas, porque poucos tratam da passagem em Mateus, porque Mateus é sucinto, enquanto Lucas e Marcos trouxeram mais detalhes da passagem. Certo? Obrigado. Compreendido. Mais alguma dúvida? Tá, vamos lá. Céu e Inferno, de Allan Kardec. Esse trecho do Céu e Inferno, ele aborda o demônio dentro do catolicismo. Deixa eu olhar aqui, porque a minha cabeça não tá boa não, gente, desculpa, tá? Deixa eu tá mal. Pronto, tá? Tá aqui. Então, ele... eu tenho que ir. Ele aborda os demônios. Ele aborda a origem da crença dos demônios. Ele aborda os demônios segundo a Igreja, né, a Igreja Católica, e os demônios segundo o Espiritismo. Como é um texto muito grande essa abordagem, então eu peguei só a parte do demônio, os demônios segundo a doutrina espírita. Que é claro que a gente, no meandro aí da nossa conversa, a gente vai ver aí a questão do catolicismo, a gente acaba caindo nela um pouco. Vou ver se eu consigo falar, porque eu já estou meio chance. Enfim, segundo o Espiritismo, nem anjos, nem demônios são entidades distintas. Por isso que a criação de seres inteligentes é uma só. Então, para nós, espíritas, Deus criou os espíritos a partir de um ponto de partida único, certo? Não privilegiando nenhuns e nem amaldiçoando, digamos, né? Cria até o... outros, né? Como cria até hoje, né? O Pai trabalha incessantemente até hoje, né? Está lá no Evangelho. Deus criou os perfectíveis, ou seja, Deus criou os espíritos de modo que dando condições para que nós nos aperfeiçoássemos, certo? E deu-nos por escopo a perfeição, com a felicidade que dela decorre, ou seja, como consequência dessa perfeição vem essa felicidade, que nós ainda desconhecemos ainda pela nossa pequenez ainda, né? Pela nossa dificuldade e a nossa questão ainda de evolução espiritual, que a gente não consegue ainda saber o que é isso. Não lhes deu, contudo, a perfeição, pois quis que a obtivessem o seu próprio decorre. Esforço. Esforço. Desculpa. A fim de que também e realmente lhes pertencesse ao mérito. Então, o nosso crescimento espiritual, né, ele está condicionado à nossa caminhada, ao nosso esforço próprio. E isso vale para todo mundo, sem exceção, tá? Atingindo o apogeu, tornam-se puros os espíritos, ou anjos, segundo a expressão vulgar. Por que a gente... Vamos lá, deixa eu terminar aqui. De sorte que a partir do embrião, do ser inteligente até o anjo, quando ele fala embrião do ser inteligente,
ele tá fazendo uma referência aqui do princípio inteligente, tá? Do reino mineral, do reino vegetal até o reino hominal, tá? Ele está indo lá atrás, nessa questão do embrião. Mas isso aí é um papo muito, muito longo. Mas esse embrião, esse germe aí, é disso aí que ele está querendo dizer. Então, a partir desse embrião, do ser inteligente, até o anjo, que seria essa característica do ponto máximo de perfeição que esse espírito conseguiu alcançar por mérito próprio, que foi criado igualzinho a todo mundo, tá? Há uma cadeia na qual um dos elos assinala um grau de progresso. Quando ele fala em expressão vulgar, é que nós não utilizamos essa expressão de anjo, certo? Essa expressão de anjo é uma expressão utilizada das nossas irmãzinhas de outras religiões, né? Então, o que seria o anjo para nós seria um espírito que conseguiu... A gente está falando muito alto, né? Mas não adianta, mais forte do que eu não consigo falar baixo. Aí, não dá. Então, assim, onde é que eu tava? Então, o anjo para a gente, ele é o quê? Ele é esse espírito que conseguiu alcançar o mais alto grau de perfeição. E que nós chegaremos lá, assim como Cristo chegou também. Certo? Em todos os graus existe, portanto, ignorância e saber, bondade e maldade. Nas classes inferiores, destacam-se espíritos ainda profundamente propensos ao mal e comprazendo-se com o mal. A estes podem se denominar demônios, que nós também, espíritas, não utilizamos dessa nomenclatura, dessa denominação, dessa palavra demônio, né? O que seria o demônio que as outras religiões usam essa palavra? O que seria para a gente o demônio, né? Então, o espiritismo não lhes dá tal nome por se prender ele à ideia de uma criação distinta do gênero humano como seres de natureza essencialmente perversa, votados, ou seja, ao mal, eternamente incapazes de qualquer progresso para o bem. Isso para o espírita para a gente não faz o menor sentido. Por quê? Porque se nós formos no livro dos Espíritos, lá na primeira parte, na pergunta 13, a própria pergunta que Kardec faz, com base na resposta que os Espíritos fazem, ele diz aqui, nesse primeiro capítulo, que são os atributos da divindade, que quando dizemos que Deus é eterno, é infinito, é imutável, imaterial, único, oniponente, agora vai, soberanamente justo e bom. Temos ideia completamente dos seus atributos? Aí vai, de vosso ponto de vista, sim, porque credes, abranger, que tudo saber. Aí ele vai, tá. Mas aqui já dá, porque se a gente crê que existe um ser, que é Deus, que é o nosso Pai, que é soberanamente justo e bom, aí a partir daí que ele cria um camarada, né? Cria não, né? Botou lá um camarada lá, já pulou, já acerta o degrau da parada toda e pá, já adquiriu o poder, né? O bambambam de tudo, já sabe tudo, tal, já manda em tudo, não precisa ter esforço nenhum, já sabe, já tem a perfeição, né, da parada toda. Aí de repente o camarada vai, não é isso que tem a historinha aí da Bíblia, né? Que ele vai, que é o anjo decaído da história, né? Não está na Bíblia. Não está na Bíblia, não? Ah, me conta então o que? Essa história aí do diabão que se... A maior parte do... Fala aí.
A maior parte dessa construção veio de São Tomás de Aquino. Ah, é? Então tá, mas aí o povo, mas aí vem o lado tendencioso que já enxertou isso aí na Bíblia. Eu acho claro que é teológico, Né? Alguns religiosos falam disso. Não, mas aí é tendencioso, mas aí é tendencioso. Então, aí já é tendencioso. Para botar chibata lá, o povo, mistura, entendeu? é uma mistura com conceitos pagãos também. Porque assim, alguns, só fazendo uma adendo, Vai rápido, Antônio. eles falam de um anjo, né? Que é um anjo de Deus e que de repente se revoltou contra Deus e cria, isso é que eu entendo, pelo menos que ele fala. Um reino totalmente diferente, né? E que esse reino, de repente, ia mudar o mundo. Então, a gente era bem interessante também pesquisar isso. Isso. Mas aí eu achando, mas aí, ainda bem que eu tô aqui no NEP, né? Mas a gente sabe que tem Bíblia aí, né? Que tá escrito lá. E tem religiões aí que tá escrito lá, porque o povo acredita nisso. Que o Já está diabo... escrito na Bíblia, mas como é muito falado nas homilias, nas posições. Porque no próprio igrejas. Céu e Inferno aqui, ele diz que a história dentro do catolicismo é essa historinha de que o anjo, exatamente. Lúcifer. Há muitas Entendeu? coisas que não estão na Bíblia. São Sim. construções Sim. que são feitas através de raciocínios vão ficando cada vez mais obscuros. Uma coisa vai levando a outra. Por exemplo, a questão da Santa Paulo. Principalmente as coisas mais polêmicas. Sim. Que diz respeito Desculpa então desse furo aí que eu dei, mas foi bom que a gente falou. Então tá. Eu não sei falar. Então, Agora, qualquer coisa. 10, nota 10. Então tá. Toda terça-feira vai ter um óculos. Faz, meio segundo, hein? Vai. Parece que é bobagem isso. Vai, não. A gente precisa, de repente, saber que isso não está na Bíblia, inclusive para a nossa própria fé, para não ser ludibriados por situações, até mesmo espirituais, de querer não encontrar a verdade nossa, por a gente achar que está sendo, de repente, ludibriado por espíritos, enfim. Eu acho que é um estudo muito mais mediúnico, pode até ser que a minha parte é até mediúnico, já vem para falar. Né? Então, tudo bem. Mas aí, de qualquer maneira, eles acreditam na diabo, papá, e que foi criado o anjo, perfeitão, aquela história toda, e de repente virou o diabão e tal. Imagina, se Deus cria um espírito, né, perfeito, pulou a etapa, e daqui a pouco esse espírito vira a casaca, né, e voltado para o mal, e está sacramentado, né, a permanecer no mal eternamente, cai por terra, concorda? Cai por terra todo esse atributo da divindade. Então já é o primeiro ponto, né? Então por isso que nós espíritas, com a graça do Senhor, não acreditamos nessa questão aí, certo? Eu estou puxando a brasa com a minha sardinha. Por favor, né? Temos que puxar. Não, aí não, na verdade não é puxar a sardinha não, viu? Não é assim. Não é porque a gente tem que ter muito cuidado com essa coisa de... Eu tenho muito cuidado, mas como a gente está aqui no meio, todo mundo é espírita, aí eu puxo assistindo caramba. Mas é um trabalho, essa parte bem filosófica que Kardec faz, né? Porque, de fato, se você considerar realmente a questão de criação da divindade, né? Que vai já ser um anjo, isso ou aquilo, se você cria uma desigualdade, você tira a justiça. Claro. Então é uma questão que não tem como você conciliar. Não existe, não faz sentido nenhum. Se tiver uma dessas partes, todas elas vão... Não cai por terra tudo isso. E é muito simples da gente entender, né? Graças a Deus, né? E isso serve tanto para essa questão, para esse perfil do diabo, do demônio, como para o anjo também, né? Por fim, a unidade da criação, eu pulei? Não. Tá certo. Por fim, a unidade da criação, aliada à ideia de uma origem comum, tendo o mesmo ponto de partida e trajetória, ali eu errei,
elevando-se pelo próprio mérito, corresponde à melhor justiça de Deus. É isso que Paulo, você estava falando, né? Do que a criação de espécies diferentes. Então, todo mundo vai ter as mesmas oportunidades. É lógico que através do nosso livre-arbítrio, né, muitos podem subir esse degrau, né, um pouco mais rápido, digamos assim, e outros não, né, vão postergar um pouco mais, avançando rumo a essa plenitude. Mas mais ou menos favorecidos de dons naturais, que seriam outros tantos privilégios. Aí, só que rapidinho, que eu acabei pulando, ali no primeiro, segundo, terceiro, acho que foi terceiro parágrafo, quando ele fala dos dons dos espíritos puros, que ele fala de perfeição, ele fala das escalas também, e a gente pode ver isso também no Livro dos Espíritos, na pergunta, na parte 2, que é do Mundo dos Espíritos, onde ele fala na categoria, né, nos caracteres gerais, na escala espírita. Então, a gente poderia também enquadrar o demônio na terceira ordem, que seria de espíritos imperfeitos, que seria a décima classe, que seria dos espíritos impuros, que seriam aqueles inclinados ao mal, de que fazem objeto de suas preocupações. Os espíritos dão conselhos pérfidos, sopram a discórdia, a desconfiança, se mascaram de todas as maneiras para melhor enganar, e por aí vai um rosário de coisas ruins que esses espíritos se dedicam a fazer. Mas como Deus, né, é soberanamente justo e bom, eles um dia vão despertar e vão chegar lá na posição de angelitude, digamos assim. E a prova disso não dá mesmo. Claro, é lógico. Beijinho no ovo que a gente vai chegar lá, não é? É isso, gente. Desculpa aí, tá? Só lembrando de uma vez uma entrevista, isso muito tempo atrás, né? A gente chegou por aqui e a música Anjos e tal. E eu acho que a que viu essa entrevista de uma rádio, a entrevista de uma rádio, e, salvo engano, o pensador era protestante, e ele gostava muito dessa música, Anjos e tal, e o entrevistando do Beto, ele disse assim, mas essa história de que um dia todos nós seremos, mas não é bem assim não, né? Aí vai dizer, é assim mesmo. Inclusive nós dois. Né? Inclusive nós seremos, né, um dia, ou seja, é todo mundo mesmo, inclusive nós dois. Então, essa perspectiva... E assim, uma explicação bem legal para essa questão do diabo, na visão católica especialmente, e é a origem mesmo, assim, o catolicismo construiu. Essa visão que nós conhecemos, do anjo decaído, tipo, desse jeito, né? Tem elementos pagãos e tal, mas essa história que a gente conhece, ela está muito bem explicada por um camarada chamado Padre Paulo Ricardo, que é um padre, assim, da Igreja Católica, bem, assim, conservador, isso não é uma ideia negativa, assim, bem ligado ao conceito do Papa, do Vaticano mesmo. E ele entra por pequenos vídeos, tá ligado, né, vídeos? Pronto, ele dá pequenas aulas, assim, ele é muito bom, porque ele é muito didático. Então, o site dele, tudo que você quiser saber sobre a Igreja Católica, sobre um ponto específico, entra lá no site dele. Aí tem uma aulinha sobre isso. Não é aquele não, do RBM não. Depois eu coloco, André. Só pra mim. Coloca. O nome dele é Paulo? Facebook É Padre Paulo Ricardo. Vamos dar. Vamos lá. Boa noite, pessoal. Boa noite. Agora chegou a parte de João e Maura. E agora? João mandou o comentário dele. Olha só. Né? Maura não pôde participar. Cadê o senhor? O senhor está descansando, dormindo. Então, Ismael, você pode ler pra gente? Posso. Vamos lá então ler. Esse já é o comentário de João? Ou é o trecho de pastorinho? Trecho. Vamos ver então o trecho de pastorinho. Sabedoria do Evangelho. Do fato material, podemos deduzir interessante lição. A da dificuldade que encontram os filhos do homem
ao chegar à outra margem, a terra, onde deparam espíritos humanos na loucura da delinquência, preferindo os porcos ao Cristo e suplicando que este se afaste deles, para que não sofram os prejuízos materiais da perda dos porcos. Interessante. Só lembrando que antes Jesus faz o convite, vamos a outra margem, né? Antes de sair para a tempestade. A atuação é descrita com pormenores. A humanidade atrasada não consegue tranquilizar-se nem ter paz, embora se tente discipliná-la. Rompe todos os laços e só se compraz entre os túmulos, junto às criaturas cadaverizadas no mal e no materialismo mais grosseiro. Ao deparar com um missionário do plano superior, não compreendem o benefício que possam usufruir e ainda pedem satisfações. Que te importa nosso estado? Rebeldes até o fim, não aceitam nenhum jugo, quebrando todos os grilhões que pretendam discipliná-los e elevá-los. Não se trata de um só indivíduo tomado como símbolo, mas de uma legião da maioria da massa involuída ainda. Então, são 2 trechos, né? A parte do Pastorino é uma parte grande, além de ele fazer análise acadêmica, né, como a gente estuda os termos, ele também faz uma parte que já teria uma interpretação, né, mais simbólica, né, e a gente consegue absorver na parte mais espiritualizada do texto, né, não entendendo a palavra. E aí eu tomei a liberdade de fazer alguns esquemas pelo seguinte: João, ao falar comigo, ele ia gravar um áudio e tal, mas estava tudo sintetizado nesses 2 parágrafos, ele se sentiu representado por para eu ler. Certo? Porque isso vai ficar repetitivo e o ideal é que a gente tenha um destaque para alguma parte do texto, né, sempre valorizando a literatura. E aí, ele, no decorrer do texto do Pastorino, ele cria dicotomias, né? Ele coloca primeiro o materialismo grosseiro vezes a espiritualidade, e aí ele coloca que dentro do materialismo grosseiro existe o prazer de se comprazer no mal, de estar naquela situação. E dentro do lado mais espiritualizado, tem a satisfação, que é um sentimento diferente do prazer, né? Aí, dentro do materialismo, eles são identificados como os rebeldes, que faz parte do muito e do todo, ainda em condição de legião, e se mostram evoluídos. Na parte espiritual, né, do ir para prestar auxílio, né, existe já uma manifestação do divino, e ali a representação da individualidade, cada um dentro do seu grau de compreensão, mas já demonstrando interesse na sua evolução. O que representa, né, essa manifestação. E aí ele faz um comparativo do homem velho para o homem novo, né? Que ainda nós nos encontramos nesse duelo, que não é uma coisa que a gente diga no último estágio da nossa imperfeição é que a gente vai começar o homem novo. Não, ele está morrendo, né? Nós estamos fazendo essa catarse, essa mudança. E esse processo já é demonstrado pelos apóstolos, né, pelos discípulos que estavam lá com Jesus. E aí uma frase que me chamou muita atenção é preciso compreender para evoluir. Então, o que ele fala uma parte dos obsessores, né, que foram levados lá para os porcos, né? Aí fala, mas por que Jesus não quis salvar aqueles, pregar para eles, já que ele já tinha compreensão pelo Espírito, né? Por que ele não quis doutrinar? Aí ele chama a atenção que é preciso compreender intimamente para que haja uma evolução. E ainda não estava no tempo dele de compreender. Né? E ali o medo, que é a última parte que ele coloca, o medo foi que a sociedade teve e que os espíritos teve. Então coloca a sociedade e os espíritos em igualdade. Eles pediram para fugir e permanecer no mesmo território. A comunidade pediu para eles sair porque o medo de Jesus era maior daquilo que ele podia trazer. Então, eles só legitimaram que aqueles espíritos e aquela sociedade comungavam no mesmo pensamento. Estava ali a igualdade. Sueli, só completando o que você falou, você perguntou por que Jesus, né, não doutrinou eles. A gente não estudou, né, que não se devem dar pérolas aos porcos. Aí, o autor, João Moutinho, ele refez essa frase: não se devem dar pérolas aos que preferem porcos. Para aplicar essa passagem.
Eu sei que na parte do estudo de cada um vai ter mais descrições em relação a essas escolhas, né? Mas em relação ao pastorinho, ele cria, na verdade, uma margem, que também está em Amélia Rodrigues, uma questão da margem simbólica com a água. Você está ali tendo a oportunidade do reflexo. Quem é você? Né? Em que posição você se coloca? Com Cristo ou com aqueles que ainda temem seguir o Cristo? Ele cria realmente uma divisão. Então é isso. Muito bom. Historinha sempre. Legal essa comparação. Denis e Regina. Denis mandou um comentário e Regina também. Porque Denis não vai. Não sei se ele conseguiu conectar. Conseguiu conectar? Não. Ele até então não sabia se ele conseguia participar. Porque lá tem idade, só justificando por ele, são 5 horas de diferença. Então lá geralmente é de madrugada, bem madrugada mesmo. E Regina foi fazer uma cirurgia, uma consulta, enfim, teve que viajar e não ia participar. Mas os dois mandaram comentários, e estão no comentário dos slides. Então eu gostaria que Ismael lesse para mim. Essa parte aí, parte aí foi selecionada pelos dois a respeito do texto, né? Que é Sublime Recordação, do livro Vinha de Luiz e Emmanuel. E aí foi na parte que eles destacaram. Mas tem os comentários não comentários. E aí eu vou pedir para que o Ismael, já que está nos dois comentadores. Eu leio qual? É a parte de comentário. Aqui, eu só vou. Não dá para botar. Consigo ver aqui. Só eu. Eu leio o comentário deles? Por favor. O comentário de Regina sobre o texto Sublime Recordação, está no livro Vinha de Luz, de Emmanuel. Expressiva a orientação do Mestre Jesus ao recomendar que o doente procure seus familiares para anunciar-lhes os benefícios recebidos e atender aos serviços ativos aos quais foi convocado. Em qualquer lugar, situação, idade e tempo, servindo ao Mestre junto aos familiares que se prendem à caminhada ou aos vizinhos, companheiros de caminho, anunciando os benefícios e exibindo a própria cura, demonstrando a renovação de si mesmo e cooperando na renovação espiritual dos outros. Observação. Sobre o título Sublime Recomendação ou Sublime Recordação, ela botou uma observação que tem esses dois títulos. Às vezes porque é o seguinte, algumas mensagens de Emmanuel foram publicadas no Reformador, que é a revista organizada pela Federação Espírita Brasileira. Às vezes, ao publicar num livro, ele mudava algumas coisinhas. Em algumas mensagens, em várias mensagens, a partir dessa pesquisa de Saulo, que fez esses livros, ele começou a perceber algumas diferenças. E até o porquê e razão dessas mudanças, é até interessante raciocinar. Tem alguns 7 minutos com o Emmanuel, que é aquele áudio que o Haroldo fala sobre algumas mensagens que ele traz algumas reflexões. Mas aí, possivelmente tenha sido isso, né? No Reformador ficou um título e depois ele mudou. O livro foi que o próprio Emmanuel, de algumas edições depois. Sempre é ele. Chico não ia se envolver. Sempre é ele que pede. Já nos casos de Kardec, a edição do contexto traduzido. Vamos ao de Denis agora, podemos? Emmanuel enfatiza a importância de mostrar em si mesmo a cura obtida. O encontro com Jesus deve ser demonstrado em nossas ações em qualquer lugar, no lar, no trabalho, na comunidade que habitamos, etc. Seria falta de caridade ganhar a bênção misericordiosa e esquecer-se dos mais próximos seres que Deus nos legou nessa existência, a família. Imagine a alegria dos familiares daquele que era considerado um perigo à sociedade ao encontrá-lo renovado e restabelecido nas faculdades espirituais. Esses foram os comentários dos amigos. Aí tem um ponto que nenhum dos dois ressaltou, mas é importantíssimo, que eu destaquei aqui, que é um trecho exatamente, que Emmanuel fala, essa sublime recordação que tem lá em cima, ele está fazendo a ponte com aquele, quando ele é curado, né, salvo daquela subjugação, né, e ele pede, deixa eu ir contigo, mestre, né,
E aí o mestre diz, não, vai e mostra aos teus, né? Diz a ele o que Deus fez por ti, né? Tal. Nega a ele naquele primeiro momento. Então a sublime recordação seria uma forma de mostrar dentro dos nossos serviços o que é que a gente já tem para testemunhar a nossa cura. Qual é o nosso papel dentro do nosso meio? Da gente que já tem contato com a doutrina e já sabe distinguir o que a doutrina já fez de bom para a gente. Sem fanatismo. Mas de mostrar que a gente já consegue ser um pouco melhor diante dos nossos erros. E não diante dos erros que a gente encontra nos outros. Mas, caramba, a felicidade de se vencer. Né? E aí ele traz um parágrafo aqui. O problema do aprendiz do Cristo não é conquistar feriados celestes. Porque ele diz que a gente gosta muito dessa pausa, né? De estar ali à margem porque tem um mestre olhando por você, fazendo por vocês. Mas de atender aos seus serviços ativos. Aqui foi convocado, em qualquer lugar, situação, idade e tempo. Demonstra a tua própria cura. Nós somos convocados para o serviço, mas muitas vezes não compreendemos que serviço. Né? Achei muito bom. Eu não vou nem falar nada, que o meu texto fala exatamente sobre isso também. O meu tem uma partezinha sobre isso. Não vou deixar eu falar depois. Agora, tarde. Não? Tu leu ou não leu? Tu leu? Não, esse texto eu gostei muito. Legião de Emmanuel. Legião. Porque são dois. Calma. Eu dou. 12 irmãos. Então, há uma frase que... Esse Legião é nosso. Não. Porque tem a Legião e tem o outro que era o quê? Legião do Mal. Legião do Mal. Aí tem um grupo que está com Legião do Mal e outro está com Legião. Mas eu também compreendi que você mandou, mas ela mandou Legião do Mal. Então ficou tudo equilibrado. Nós dois? Fica bem feliz. Na verdade, só você fez o tema certo. Ele fez o Então veio comentar. eu ia esperando que ele... Então veio comentar nesse. Não, a Legião do Mal. Eu vi, mandou. Mas depois eu ia falar. Muita legião. Essa Legião, Vamos lá. Mas, Eu comento nesse. Não tem problema. Eu vou comentar sem contato. Era a mensagem que você mais. Olha, não deixa. Olha, eu fui comprar esse livro, gente, só pra... Eu tava conseguindo, eu fui lá na federação só pra estudar. Mas eu que. Não é mesmo você quer falar sobre. Mas aí a gente fala, eu também li. Vamos lá. Tudo bem. Deixa eu falar. Então, a primeira frase que me fez pensar muito foi: Legião é meu nome, disse ele, porque somos muitos. Aí eu fiquei, não, Emmanuel deve ter se confundido, porque disse ele, a pessoa, não ele, o espírito, né? Aí, ok. O primeiro parágrafo, consciências oneradas em culpas e desacessos numerosos. Aí eu, ok, é o espírito, são os espíritos, a legião que está com ele. Em onerosas e numerosas reencarnações. Será justo ponderar a resposta do espírito conturbado e infeliz a pergunta do mestre. Então aqui ele fala consciências oneradas em culpas, o homem e o espírito que está com ele. Não os espíritos de como se fosse uma legião, ou seja, Emmanuel trata como se fosse um espírito só. Vai muito contra a própria passagem. E ele constrói duas comparações. Eu li essa parte, mas achei só um comentário rápido. Eu acredito que Emmanuel falar e dizer que a lei da atração, aquele homem atraiu. Sim, eu vou falar nisso agora. Ele fala que nos encontramos afinados com grupos tão devedores quanto nós. A gente está em diversos grupos, na universidade, no trabalho, aqui no NEP, nos estudos que a gente faz. Então, cada um desses grupos são pessoas absolutamente diferentes, mas que têm coisas que nós devemos tratar. Então, nós atraímos, por nossa afinidade, para as pessoas que nós precisamos ter, porque nós estamos precisando sanar algo em conjunto, sempre, em todos os grupos. Então, repensem, provavelmente, se forem para algum grupo ou outro, nós estamos aqui para sanar a mesma coisa, inclusive. E essa parte é em igual lamentável dispersão íntima, qual se encerrássemos um fecho de personalidades contraditórias entre si. Tem alguém que diz, não, que a gente já viveu em média 150 vezes, né? Então imagina, a gente já foi 150 pessoas, então a gente reencarna, em média, né?
A gente reencarna com 150 pessoas dentro da gente, para ser outra pessoa. Então, ali nos 11 anos, quando a gente começa a entrar naquela fase maravilhosa da vida, todas essas coisas, todas essas personalidades entram em conflito. E a gente tenta reaver algo que a gente já teve, e entra num conflito gigantesco, porque a gente não sabe o que a gente quer, e a gente quer reaver o que a gente já teve, e qual é o ponto inicial, o que é que tem que fazer. A psicologia explica isso muito interessante. Aí tem a questão do autoencontro. Mas aí já é outra questão. Uma coisa muito interessante também. Toda é muito interessante, então eu fiquei muito apaixonado por esse texto. É a questão da hipocrisia no levar ao evangelho. A gente falar uma coisa, mas não fazer essa coisa. Claro que a questão de jogar a semente é muito importante. Mas se eu falar, irmãos, amem os seus irmãos e tudo mais, aí uma pessoa vem embaixo do meu carro, xinga aquela pessoa e não. Às vezes a gente dá uma desviada, assim, mas a culpa é maior nossa, né? Porque a gente está ali tentando, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. E essa hipocrisia é uma coisa muito interessante, porque a gente também está num processo de evolução, claro. Divaldo falando, não vou fazer tal coisa porque Divaldo faz, e não vou fazer porque se Divaldo faz, eu não vou fazer também. Gente, calma, né? Divaldo, Chico Xavier, qualquer pessoa que já esteve aqui, menos o próprio Cristo, está em processo de evolução. Eu com um carro vermelho. Eu queria saber que ela sabe eu com um carro vermelho, você sabe, desculpa. Então, somos a legião de erros. Então, a legião que ele trata são os nossos próprios erros. Então, imagine, todos os nossos erros estão dentro da gente. Todas as coisas que a gente já viveu. Então, se Jesus viesse aqui agora, a gente ia falar, no meu nome é legião, porque somos muitos. Muitos o quê? Erros. Os erros do pretérito que nós já cometemos. E ele fala uma coisa muito sutil, que é cultivar. A gente cultiva esses erros. Cultivar remete à planta, a semente, cuidado. A gente planta, rega, toma cuidado com ela, ela vai nascer, florescer. Então a gente faz a mesma coisa com os nossos erros. Tem dificuldade de se desapegar. Os erros que assimilamos, essa parte é muito sutil, eu vou falar só um pormenor, que é socialmente. O todo mundo faz, eu faço também. Então são os erros que nós assimilamos. Erros que aprovamos para nos acomodarmos às situações que nos favoreçam interesses superfícies. Muito bom. Que é o que a gente faz para tapar os ouvidos. A gente tapa os nossos ouvidos e não quer ouvir isso porque eu não estou afim de ouvir, está mastigando outra pessoa lá e eu, enquanto não chegar a mim, não quero saber. Mas isso é uma coisa muito sutil, muito profunda que a gente deixa para falar outra hora. Com relação à hipocrisia do Evangelho, que eu me recordei agora, talvez as meninas não tenham ouvido quando eu fui lá atrás, Klinger falou uma coisa muito interessante. Porque, passando, o ouvido mais próximo para ouvir o que eu estou falando na palestra é o meu. Então, eu, primeiro, tenho que ouvir o que eu estou falando. Né? Então, eu sou mais responsável por mim do que por qualquer outra pessoa ali. Você era aquele vídeo lá de Goiás, né? Foi. Chorei. Agora, muito cuidado nessa hora, gente. Vou pedir para que ninguém me interrompa, porque é uma coisa muito sutil. Eu segui um fio aqui. Só não tá muito rápido, mas você já é grave, eu falo rápido. Vou falar. Então, deixarmos de ser a personalidade. Deixarmos de ser a personalidade multifácil que temos sido, para sermos a individualidade cristificada que devemos ser. Emmanuel fala isso no último parágrafo. Personalidade. O que é personalidade? Freud, no primeiro estudo que ele fez, ele caracterizou a personalidade como duas coisas: inconsciente e consciente. Ele usou uma alegoria para referir-se a isso, um iceberg. A parte que está submersa é o inconsciente, a parte que está imersa é o consciente. Revendo a própria teoria dele, tempos depois, ele referiu novamente. Então, é a segunda teoria dos mecanismos da personalidade. Ele fez em id. O id, em inglês, né? O primeiro é o id. O id é o primitivo. É aquilo que não tem julgamento de bem ou mal, não julga valores, ele só quer satisfação. Então ele quer o bem para si próprio. Acima de tudo, ele quer sentir prazer. Isso, o id, é nossas vidas passadas, digamos assim, né? Usando a alegoria espírita. O ego, que é o meio que a gente vive, que é o meio da separação entre
o último e o id. Então ele está ali arrasando. Ele vai sentir o impulso do id, mas vai controlar. Então é a nossa vida atual. É aquilo que a gente vê, faz, a gente quer fazer, sabe que não é muito certo, mas a gente pode ali cair. E o superego, que é a assimilação. Tudo que a gente aprende, tudo que nossos pais nos ensinam, a sociedade nos ensina. E ele formulou a seguinte questão. Esses 3 fatores são a personalidade. O id e o superego estão brigando o tempo todo. E o ego fica ali no meio. Então essa briga deles todos na personalidade, das coisas que eu já fiz e as coisas que eu aprendi a fazer, porque o superego é o condicionado. Então é o que a sociedade diz que é certo. O ego é o que o seu guia diz que é certo. E o id é o que você já fez e achava que era certo. Então essa briga constante é que surgem as encrencas, que Alberto Almeida diz. As angústias, a depressão e tudo mais. Aí ele fala o seguinte, sem o id, o ego não existe. Então, trazendo de novo para essa frase, deixarmos de ser a personalidade multiface. Quando nós deixarmos de ser essa personalidade, nós seremos crísticos, digamos assim, individualidade cristificada. Porque não existe personalidade em Cristo. Quando o id deixar de existir, ou quando, melhor falando, nós sabemos lidarmos com nossos id, quando sabemos aceitar o que nós já fizemos, porque temos na literatura, mesmo os que já estão no estado elevado, não podem ver muito atrás na vida para não se desajustarem. Então, quando nós chegarmos no ponto de olharmos para trás do nosso id e sabemos lidar com ele vai se desconstruir. Ele se desconstruindo, o ego cai. O superego não tem onde se apoiar. Então nós teremos o quê? Uma individualidade sem brigas, sem problemas, sem encrencas. Aí sim seremos uma individualidade testificada. Para superar isso. Mano, a luz da psicologia profunda. Fica legal nesse negócio. De aceitação, de repente você superar, porque já chegou num ponto que superou, ou vai partir muito mais de uma mudança de comportamento. Eu queria dizer as duas coisas, porque às vezes me parece que com a evolução espiritual a gente consegue superar situações que antes não conseguimos superar. No caso da humanidade, necessitou do auxílio de Jesus, né? Mas vai ter isso nos outros textos. Eu acho que o legal é isso. É que acaba sendo um complemento do outro, né? Onde um teve uma visão mais apurada ali. Eu achei interessante. Não, e assim, eu fiz o destaque exatamente desse ponto 4. E, claro, fiz as minhas observações à luz de esfera profunda. Mas busquei um significado. E olha quanta coisa a gente já não conseguiu aprender de um ponto só, né? Da narrativa, da passagem que a gente está estudando. E Dieguinho? O Diego tem no slide dele também. Tem sim. Mas eu tirei trechos. Eu tirei trechos do texto. Né? Tá junto com o de Ayla, só que eu botei separado. Dele primeiro e de Ayla depois. Tá. Aí. Então, esse é o de Diego. Infelizmente, eu peguei o texto errado e não prestei atenção nele e mandei. Deixa eu explicar. Porque ela os dois não textos tirou um pedaço do texto. Ela fez só comentário, então eu incluí como comentários a partir dessa, tá? Aí ela também trouxe ali papelzinho, ela fica a critério, se ela quer ler ou cadê? Mas é um texto, não sei. Não, são textos. É porque um é legião e o outro é os legião do mal. Aí Legião ele do mal, confundiu e legião. ainda quis achar que confusão era muito. Mas assim, só o que eu achei do texto. Você já falou tudo. Mas o que eu achei interessante dele foi justamente o fato da gente tirar o foco das outras pessoas, do que está ao nosso redor, e a gente presta atenção em nós mesmos, né? Então isso em si é muito interessante, porque às vezes a gente fica a legião, um conjunto de espíritos que está influenciando a gente. E a gente percebe que na verdade nós, né, o nosso poder de transformação interna, ela tem sim um impacto geral, né, no nosso ambiente e no nosso redor. E a outra questão foi essa questão do Cristo, é interessante, que eu estava refletindo muito, foi mais ou menos nessa linha também, que está só falando sobre ciência, psicologia do Diego. A
E aí, o que eu estava refletindo é o seguinte, que a gente, de fato, tem várias encarnações. Mas essas personalidades que nós assumimos, né, elas não são a nossa essência em si. Elas estão aqui para contribuir para o nosso amadurecimento da nossa verdadeira essência, que é o nosso espírito, né, a nossa essência espiritual. Então, esse Diego, né, que está aqui, é um Diego condicionado pelo meio que ele está, pelo contexto cultural, pela família, pelas encarnações passadas. É tão efêmero que a gente não consegue desassociar, talvez, né? Eu até ousaria fazer um comentário no sentido de muita gente chora pela morte, de dizer que nunca mais é aquele parente, não tem? Nunca mais eu vou ver aquela pessoa e tal. Principalmente quando a gente fala de pessoas idosas. Aí na espiritualidade a gente sabe que tudo se modifica praticamente, né? O idoso já vai para adolescente, quando você vai olhar, pelo menos minha avó, aparecesse para mim, gata do período dela de adolescência, eu não ia aceitar ela como minha avó, mas como assim? A senhora não era desse jeito. A senhora não. Aqui aí, a negativa é essa efemeridade que a gente gruda. Agora, não que necessariamente o sentimento e as expressões que são sumo das experiências, isso não fique. Né? E é interessante quando a gente pega e realmente, apesar de você viver completamente no mundo, dentro da sua essência crística, né? Eu acho que seria impossível, mas ela pode sim orientar nossas ações. Você pode sim estar se voltando para essa sua essência crística, né, digamos assim, nas palavras de Pastorino, e tentar fazer com que ela oriente ao máximo as decisões da sua vida, né? Seja num dilema moral que eu estou enfrentando, seja na convivência, seja na resolução de um problema, de uma briga. Você falou, né, tocou no ponto sobre a minha influência, né, para que espíritos se sintonizem comigo, né? E a partir daí a gente vê a questão da obsessão, né? A questão da obsessão em que a minha energia, né, a minha sintonia é que vai determinar se eu vou passar por um processo de obsessão ou não. E quando a gente acompanha o processo de obsessão, a gente vê quantos espíritos se ligam, né, nesse processo. E não é só da vida passada, parece que junta todas as encarnações, né, alguém que você deixou lá atrás com um débito, e vai reunindo, né, todos esses espíritos que vêm cobrar tudo de uma vez. Então a importância também é da minha sintonia, né, porque isso vai determinar a obsessão ou não. A gente tem 3 textos que vão abordar sobre obsessão. Bem exclusiva. Um deles é o de Paulo. Você acha que... Um livro diferente que oferece a obsessão. Você quer manter aquela sequência ou você já quer passar para o Diário agora? Eles são diferentes. Né? A gente pode voltar para aquela ordemzinha e depois dar no fala, pode ser? Beleza. Seu? Ele está explicando bem. Pois é, tem que começar para correr, né? Quando eu falei no sentido de, às vezes a gente estuda aqui, mas vai trazer. Não é só para vetar a participação, não. Certo? É só para a gente já ir no enfoque. Agora sou eu. Sim, senhor. Meu pai justificou a ausência. E Giana. Eu trouxe alguns trechos que também a Giana trouxe. Só que não deu para... Tá. Eu vou pedir então que ela comece para ouvirmos a voz dela. Vou compartilhar aqui. Direto da Bahia. Oi, Giana, estamos lhe ouvindo. Gente, eu vou usar você. Aqui eu tinha atual. Acho que é ela. O criador está grande, nós vamos Giana, a gente não entendeu. Você disse. A conexão, né? Ah, sim. Você falou da conexão. Mas eu não vou na realidade do computador, porque eu não tenho entendi. Bom,
É que a gente tem dificuldade de entender, mas agora acho que deu uma melhorada. Pode ir. Bom, se não estiver dando para entender, aí vocês falam, porque aí eu deixo você colocar, Ismael. Acho que dá para você colocar tudo aí, então, né? Mas melhorou agora, viu, Jean? Melhorou? Ok. Então, eu vou colocar só um ponto que essa mensagem chamou a atenção. Na realidade, ele faz referência à última parte, né, dessa passagem. Em Marcos está mais detalhada, que é quando aquele que o endemoniado, né, o que se deu livre dos espíritos, ele pede para seguir Jesus, enquanto os outros expulsam Jesus, ele pede para ficar com Jesus. E aí Jesus diz que ele volte para casa, né? Então a nossa parte ficou uma reflexão em cima dessa questão. E aí, o que é interessante é a gente imaginar que a gente está onde a gente precisa estar, no meio de pessoas, né, que vão acrescentar na nossa convivência. As pessoas, principalmente do nosso núcleo familiar mais próximo, nosso ambiente de trabalho, são pessoas que convivem conosco, né, e que nos conhecem de forma mais próxima. Então, a questão do voltar para casa, né, e conviver com essas pessoas, é como se essas pessoas que nos conhecem bem, elas pudessem ter esse parâmetro de ver o nosso processo de melhora, né, se realmente a gente está conseguindo alcançar nossa meta, fazendo o processo da reforma íntima, né? Então, o que eu achei interessante da mensagem é essa reflexão que ela faz, né? A importância da questão do núcleo familiar. E muitas vezes a gente, por determinada fase da vida, ou não sei, por várias razões diversas, a gente meio que foge um pouco desse núcleo familiar quando a gente assume muitas coisas fora de casa para evitar estar naquele núcleo, né? Isso é interessante a gente fazer essa reflexão, porque muitas vezes a gente deixa de aprofundar laços e refazer um caminho, né, adiando isso aí com condutas que a gente acha que está correto e que tem justificativa naquele momento. Então, é importante a gente estar vendo essa questão. A gente está onde a gente precisa, onde é melhor para o nosso processo evolutivo no momento. Deu para entender muito bem. Deu para entender muito bem, só tirei o microfone porque estava dando eco aqui, mas ela falou, assim, eu já tive outra mensagem de Emmanuel que já trouxe essa questão de explicar o porquê Jesus mandou ele até a casa dele, né? Só recordando o trecho aqui, né, de Marcos, Jesus, porém, não lhe permitiu que o seguisse naquele momento, né? Vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Engraçado que é o oposto de antes deles atravessarem o lago. Porque nos outros o pessoal queria voltar para casa, mas ele disse, não, vem me segue agora. Aqueles já estavam preparados para seguir o desafio necessário naquele momento para aquela viagem. Vai dizer o porquê. Porquê? Porquê do quê? Porque eles foram convocados, depois tem essa questão de querer ir e não permitir. Dá mais detalhes? Mas Emmanuel já explica de certa forma que, assim, eu acho que os trechos, já que Viana comentou já muito bem, poderia só trazer alguns trechos que eu separei, são muito marcantes realmente, né? Jesus inicialmente não, como a gente viu, não permite que o endemoniado o acompanhe,
recomenda o retorno ao ambiente caseiro. Aí diz o seguinte: é no círculo, isso já é Emmanuel comentando, né? Porquê dessa atitude de Jesus? É no círculo mais íntimo, seja no lar ou na profissão, que nos cabe patentear a solidez das virtudes adquiridas. Aí outro texto: diante daqueles que nos conhecem as deficiências e as falhas, né? Então, por isso que ele faz esse convite para o endemoniado. Ele, de fato, passou por aquele momento de depuração, né? Deixou aquela obsessão, o deixou, mas ele precisava rever os conceitos e as ações dele, né? Precisava ali amadurecer mais no ambiente que ele tinha mais necessidade. Semelhante à história de João de Deus, né? Jesus convida também ela a retornar para o lar. Exatamente. Justamente seguir Jesus dentro do programa. E aí, Giano já comentou como a gente, às vezes, age de maneira contrária, né? A gente procura ser o melhor possível fora, procurar o máximo de atividade possível fora de casa, procurar ser um exemplo fora de casa e em casa a gente tem uma dificuldade maior. Aí, é interessante essa última frase, uma das últimas frases de Emmanuel, contrapondo com a questão da anunciação. Jesus não permite, mas ordena-lhe que vá anunciar. Em geral, Jesus permitia que as pessoas fossem lá, né? Anuncia-lhe o que aconteceu aqui, né? Relata aos outros. Isso é até uma parte do gênero literário, relato de milagre, né? Acontecia um milagre, no final Jesus mandava eles irem espalharem a notícia. Aí esse, no caso, mandou que anunciasse essa notícia em casa, né? Aí Emmanuel fala que anunciação é essa? Que comunicação é essa? As mensagens de vida eterna procuremos comunicá-las pelo idioma do exemplo. Então, a mensagem que esse espírito precisava anunciar era o exemplo em casa, né? Muito interessante essa comparação que Emmanuel faz, esse trocadilho. A gente se preocupa muito com o que a gente fala, o que a gente emite, o que a gente traz de mensagem, que a gente comunica, mas uma das comunicações mais essenciais é as nossas ações, é o exemplo, é a nossa vida, é a melhor comunicação que a gente pode dar. Eu acho que é interessante que, assim, pelo menos existem locais aí, né? Lá na minha casa tem um lema, assim, que é permanente, que é a caridade começa em casa. Tudo que a gente quer dizer, olha, lembra que a caridade começa em casa, vai ficar para me ajudar, né? Desse jeito. Mas, assim, não no sentido cômico. Mas eu acho que a palavra, eu sempre tento associar, porque o nome é muito assertivo nos títulos dos textos, né? Ele tem o nome teste. E realmente não tem teste maior do que o laboratório doméstico, né? A gente vê que muitas vezes abrir mão fora, quando você está com problema dentro de casa, você se preencher fora, não é a mesma qualidade de quando você tem problemas fora e seu lar está em equilíbrio. Você sente aonde que está o seu pertencimento, seu vínculo, a sua necessidade de estar em harmonia ali para superar as dificuldades que são base da nossa evolução, né? Então, para mim, isso daí simplifica muito essa lição. É engraçado que é uma lição que eu mesmo não tinha percebido, não. É muito sutil na passagem e Emmanuel conseguiu capturar. Agora é muito lógico. Mas quando a gente lê primeiro, pelo menos não passou pela minha cabeça. Agora, Nayara queria falar, por isso que eu coloquei aqui. Com vontade, Nay. Oi, gente. Tá escutando? Estamos. Então, eu quis comentar, porque eu acho que não vai dar tempo chegar até a minha vez, é demais. E, na verdade, assim, que eu interpretei, tem uma passagem no meu texto que é um pouco dessa parte do testemunho aí, e eu interpretei de uma forma um pouquinho diferente, assim, né? Lá mais para frente, Simonetti, ele chama atenção em um trecho desse exemplo do testemunho, que Jesus fala, né, para ele ir lá depois de curado e tal. E aí eu meio que entendi assim, que muitas vezes a gente não está pronto para realmente seguir Jesus, né? Porque isso acarreta, sei lá, muitas mudanças, muitas tempestades, assim.
mas que a gente pode fazer isso com o nosso testemunho, realmente. E o que seria, assim, um testemunho, né? Aí eu fiquei pensando, tipo, sei lá, muitas vezes a gente fica pensando assim, que gostaria de ser um grande palestrante, ou fazer grandes obras de caridade, sabe? Você ter sei lá, um famoso, assim, né, entre aspas. E só que a gente pode fazer isso de uma forma menor, né? Que como Jesus fala, assim, levar para o testemunho em familiares, entre amigos, nas nossas pequenas comunidades, né? E principalmente exemplificando como o Evangelho conseguiu transformar a gente. Aí eu lembrei do nosso grupo no WhatsApp, que a gente tem muitos depoimentos realmente de como o Evangelho... A Lili é ótima de fazer isso, é muito fofa, assim, de como o Evangelho, essa convivência, o grupo realmente transformou a gente, né? Então, acho que esse testemunho, a gente compartilhar essa modificação, talvez seja essa atenção que Jesus estava chamando, né? Você pode não estar preparado para ir comigo, mas você pode divulgar o Evangelho, fazer dessa forma. Acho que foi mais ou menos isso, não foi, Mai? Agora... Eu fiz de propósito. Para dar trava-língua, Mainai. Mainai. Quem é amigo do Mainai, pessoal? E agora? Elisa, assim, ela está fazendo um trabalho agora. Ela mandou um comentário para mim. Ela mandou também, eu incluí. Foi? Nos comentários. Então. Veja, please. Ela mandou para mim. Foi, mas eu não estou achando aqui. O pessoal está aqui. Mas hoje não ia poder, né? Ela diz o seguinte: olá, amigos, estou ouvindo pelo YouTube. Elis! Oi, Elis! Ela diz o seguinte: sobre o texto de Amélia Rodrigues, Orações Evangélicas, é o livro, né? O comentário da benfeitora é muito belo. Então ela está escrevendo aqui. E como sempre a espiritualidade nos presenteia com o making off, como diz Haroldo, do ensinamento imortalizado pelas mãos dos apóstolos. O making off. Depois de curado, Jesus pede ao obsidiado que volte. Gente, desculpa, que dificuldade aqui. Jesus pede ao obsidiado que vá anunciar sua cura, mas Gerasa seguindo. Não sei o que entendi aqui. Gerasa é porque é como está no texto de Lucas, né? Se tratando do obsidiado. Renega, Gerasa, seguindo a regra de ter expulsado o mestre, renega o filho de sua terra. A cidade. A cidade renega a comunidade. Uhum. Renega o obsidiado. Exatamente. Renega o filho de sua terra, testemunha viva das ações de cura de Jesus e o expulsa. E ele vai ao encontro do mestre, seguindo e auxiliando. Gerasa representa nossa condição de cegueira, quando muitas vezes, diante da verdade, por medo ou apego, desejamos fugir, ficar longe ou mesmo expulsar, que nos deseja abrir os olhos. Assim, a obsessão parece coletiva, mas é sempre nossa escolha. O obsidiado representa a possibilidade que todos temos de regeneração ante o Mestre, por mais obscura que seja a nossa condição. Saudades muitas nesse perto longe. Abraços. Eu escutei a voz dela. Eu também. Muito bom, né? Aqui você está dizendo. Essa mensagem que você estava comentando era, Virginia? Como ela amplia essa... O enfoque, eu fiz alguns destaques, mas eu acho que ela tratou aí no comentário dela. Exatamente, o foco dele é exatamente a obsessão e como as pessoas
estão subjugadas às obsessões que formam essas cadeias. E aí ela acaba implementando alguns diálogos que não tem na passagem, que isso é normal em Amélia Rodrigues, né? E coloca de forma simbólica o mar, né, da Galileia ali como um espelho. E aí reflete quem está no lado de quem. Foi ela faz umas comparações incríveis, uma poesia. Tem hora que eu boto poesia na prosa. Eu dormi e já caiu isso daqui, mamãe. Agora chegou sua vez, meu bem. Tu subiu, né? Foi. Aqui, ó. Você fica à vontade, se quiser ler ou falar. Vou comentar. Eu achei assim, muito importante, porque eu busquei também na Bíblia, né, em Marcos, olha a Bíblia, é uma bolsinha. Eu busquei e achei interessante, porque eu nunca li, eu não sou muito de ler a Bíblia, né, mas assim, a primeira vez que eu me deparo numa escrita falando de espíritos na Bíblia, né, então que é uma coisa, né, e dificilmente se fala, né, nas igrejas, fala, né, em espírito, uma coisa que fica, né, alma, não sei o quê, mas não fala em espíritos imundos, né? E eu achei muito interessante, eu até me liguei muito. Quanto ao Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, de Chico Xavier, esse texto eu achei, assim, bem difícil, né? Eu até estou tentando, se vocês souberem de algum dicionário, em São Paulo minha irmã tinha um dicionário espírita, que ajuda nessas leituras, né, para a gente fazer uma interpretação, né? Eu busquei algumas palavras no dicionário em casa, no Aurélio, para mim poder entender bem mais o texto, né? E eu achei assim muito complexo, né, para passar. Mas entende-se que Jesus quis mostrar que realmente os espíritos ruins existem, né? E o papel que ele mostra ali em Marcos, né, e também aqui em Emmanuel, que ele estava fazendo um trabalho de desobsessão, né? Só que eu não entendi, porque quando a gente faz um trabalho hoje, né, na espiritualidade, no nosso trabalho, então você doutrina o espírito que está. E por que eles mandam para os porcos, né? Ele manda, transfere, né? Em vez de doutriná-los, eu achei assim, uma dúvida assim, eu não fiquei entendendo muito. Mas ele colocou lá que, nesse texto, ele diz assim, Pastorino, remetendo a passagem. Obrigada, produção, por falar que não é Pastorino. Que ele fala que o povo daquela região era pagão, porque eles não eram de origem grega, então eles tinham muitos sacrifícios. Então eles iam entender a personalidade do Cristo através, olha como é que foi louco, para salvar aquele cara que toda a cidade não conseguia conter, o tamanho do sacrifício que aquele homem, sem precisar destinar, mas conseguia tirar uma legião com aquele sacrifício de povos. E aí também tem uma questão até da literatura, que poderia ser que Jesus, sendo judeu, estava condenando eles de criarem. Mas como ele sabe que eles, dentro da criação, existe uma harmonia, um sentido de por que o corpo existe, não haveria essa distinção de qualificar um animal e desprezar o outro. Mas mais no sentido deles reconhecerem o Messias em Jesus, né, através do sacrifício, que eles teriam a leitura da divindade dele, sem ele pedir o sacrifício acontecer. Sem contar com a simbologia, que além do fato em si, a simbologia que traz do animal, o corpo. Naquele período, hoje a gente não... Porque poderia ser um outro animal também, né? Assim, não sei porque... Eles tinham sacrifício, né? De cordeiros, né? Havia essa prática, né, de sacrifício em prol de alguma... Era muito comum no povo judeu ainda. Pode ser um pouco... Existe até uma religião, né, que eles não comem carne de porco, né, porque acho que é por causa dessa parte da Bíblia, né? Judeus não comem. Não, os adventistas do sétimo dia, eles não comem carne de porco. E sabe o que também me fez assim? Eu queria e não procurei, assim, era uma coisa que eu não tinha que ter. Legião, se é a mesma coisa de falange. Não tem uma diferença, né? Mas é um termo relacionado ao exército romano também. Romano, né? Legião, 6.000
Se eu não me engano, é 6 mil. É isso. E outra coisa que eu trazendo para nossa época agora atual, eu fiquei imaginando esse quebra-quebra que tem no futebol, né? Assim, eu fiquei imaginando quantos espíritos ruins estão ali, né? Quantas legiões, né, de espíritos que estão ali naquelas pessoas, né? E que se legiões assim também podem ser de espíritos bons, né? Ou não pode? Será? Pode. Né? Então pode ser de bons e ruins, né? Eu lembro que tem uma narrativa. Aí eu fiquei até imaginando essas pessoas assim que se destacam, né, na espiritualidade, nos trabalhos que fizeram e deixaram, como Irmã Dulce, né, Teresa de Calcutá. Quantas coisas elas fizeram assim, tinham tanta capacidade. Imagina quantos espíritos de luz, né, elas estavam ali, né? Então, eu fiquei fazendo essa referência, né? Tanto que a gente pode ter essa legião de espíritos ruins só, numa pessoa só, ou em vários grupos, como também você pode ter, assim, né, os espíritos de luz, né? No início do estudo, um texto que eu acho que é do dicionário Flores, ele fala que Jesus também comanda uma legião de anjos, uma tradição que eu não sei qual deve ser judaica, não sei se é judaica, mas enfim, a tradução que ele dá do Evangelho, que ele também comanda uma equipe espiritual que seria compatível contra essa legião. Aí se coloca como se fossem dois lados, né? Mas também temos legiões do bem. Eu não sei se tem alguma coisa a ver, né? Alguma coisa da passada. Mas o porco, ele é o animal que mais se aproxima do homem. Todos os testes de coração. Eu vi hoje a notícia, né? Inclusive. Ele tem o quê? As válvulas do coração, ele é que mais se aproxima do homem. Todos os testes são feitos, né, com o corpo. E Ramatiz, ele orienta, né, quem deseja parar de comer carne, ajuda a carne a parar de comer o corpo. Porque ele comenta exatamente o quê? Que quanto mais o animal tem consciência de si mesmo, né, ele de si do corpo, ele vai intoxicar a carne pelo pavor da morte. Então, o corpo ele sabe que vai ser abatido. Então, todo aquele pavor, todas aquelas emoções que ele passa naquele momento, ele transfere para a carne que a gente vai ingerir depois, né? Então, inclusive, assim, até mesmo essa própria questão dos espíritos saírem daqueles ou daquela pessoa, né? E eles, então, influenciarem, se ligarem fortemente aos corpos. Fala de Maia, viu? Já falou tudo? A gente passou já. Não, ainda vai vir, ela antecipou, né? Pois é. Não, gente, tá de boa. Não, mas vamos incluir por causa da hora. Eu ia até perguntar se tem algum texto sobre essa questão do corpo. Para a gente trazer agora nesse momento, porque é uma necessidade que estou sentindo agora. Marisa também fez um questionamento aqui para mim, que eu vou ler após encerrar. Você quer falar mais alguma coisa? Ele diz lá, legião representava a maioria esmagadora, personificada na massa vastíssima das intenções inferiores e criminosas, que entra muito em comunicação com o texto e com a interpretação que Thaleson fez. Não necessariamente a quantidade, mas a representatividade que ainda vibrava naquele contexto. E é uma representação do próprio planeta. O fato de a gente estar num planeta de próprias expiações, a tendência vai ser sempre essa, né? A minoria ainda você pegar e ter uma tendência ao bem, né? A confrontar um pouco essa questão, né? Mas é interessante como essa mensagem ela também tem esse viés do perfil da pessoa enquanto individualidade com a sua capacidade de resistir a essa massa esmagadora que, de certa forma, nos arrasta, mas que nós, enquanto individualidades, né, podemos ter a capacidade de pegar e controlar. Talvez não nos arrasta, mas nos conforta. Saber que nós somos um. Tipo, quem detesta dança contemporânea, por exemplo, se você vê um indivíduo dançando dança contemporânea sozinho, pode achar que é um ataque epilético, pode achar que é um doido dançando qualquer coisa. Né?
se não tem compreensão. Agora, se você vê um grupo aí, pelo menos de 5 pessoas, nossa, que dança, que sincronia, coisas difíceis. Você tende a corresponder ao todo. Então, é um indivíduo. É como se a referência fosse maior. Entendeu? Então, se quiser deixar para a próxima semana, vai dar, porque já tem outro grupo, né? Então, eu sou evidente. Vejamos, falta o texto de Antônio, o de Mai e André e Ramon. Ainda tem o de Lala e Gabi, que é o último. Tem coisas assim que diferentes, né? Meu que pode ser tocadas. O de Mai é o que mais é diferente. Então, mas é o dela que fala mais específico. Influência espiritual nos animais, isso é interessante. É o dela. Fazer. Será que tem problema, Ismael? Deixar para a semana que vem, mas aí vai. Eu acho que a gente pode colocar lá no Facebook. Vamos tocar nos pontos que não foram. Eu queria falar algumas coisas. Companheiro, você tem coisas novas? Não, pode até para aproveitar o estudo deles. O Paulinho entrou e eu dizendo demais, mas é ter com ele também. Foi de sessão. Não, e eu disse não. Vai logo. Vai, Nayara, vai. Não, coloca aquele slide aí, Só na dúvida, foi 2 minutos. Volta ao Mael. Volta ao moção. Ó, Simonete, eu e Nai, a gente fez alguns, porque Vitor, não sei por que insiste com o objetivo do Vitor, mas Vitor já sabe o estudo, né? Já. Enfim. Aí, desculpa, ele só veio me contar depois. Eu e Nai, a gente. O texto é bem legal, o Simonete é bem didático. Ele resgata todo o diálogo lá com o Evangelho de Marcos e tal. Mas a gente destacou 3 coisas. A primeira é essa questão dos vampiros de energias. Que ele fala que os espíritos eles permaneciam no cemitério absorvendo resquícios de vitalidade dos cadáveres. Aí vai falar que essa lenda de vampiro que suga o sangue da galera, ele tem um pezinho na realidade. Vai falar da questão dos vampiros de energia, que a gente vê muito em André Luiz também, nesses ambientes noturnos, bares e casas de show, em que realmente existem esses espíritos denominados vampiros que estão lá para sugar essa energia, ou da bebida, ou dos vícios em geral. E que são espíritos que estão presos às sensações humanas, ávidos das emanações de seres vivos, sugam suas vidas. É isso, sim. Ele vem falar sobre isso, pode passar. Um outro item que a gente destacou já foi muito bem abordado aqui, que é a questão da pessoa que é beneficiária. Ela tende a sair espalhando essa notícia, então isso a gente vai nem tocar. E vem falar sobre a influência espiritual nos animais, que Simonete ele faz o seguinte questionamento. Será que existe influência espiritual dos animais? Porque aqueles porquinhos, bichinhos, pularam lá, como foi? Eles levaram susto? Ou eles realmente foram empurrados? Ou enfim. Aí ele vem dizer que existe a influência não tanto quanto nos homens, já que os animais eles não têm esse pensamento contínuo e, consequentemente, a possibilidade de sintonia com o perseguidor espiritual. Mas esses animais eles podem sofrer certa pressão psíquica e até a vampirização, em que suas energias são sugadas por espíritos primitivos. E até ele dá os exemplos de pessoas que realmente estão em contato com os animais, pessoas que têm esse trato com animais, que às vezes percebem que às vezes o animal está meio amofinado, fica doente por alguma coisa. Inclusive tem espírito. Latindo por nada, né? Do nada se instala aqui em algum lugar. Enfim. E aí, mas também ele vem trazer o contraponto, Simonete, dizendo que os animais eles são controlados e conduzidos por espíritos vinculados à natureza, que os protegem e os preservam. Logo, tipo, eles podem sofrer essa influência, mas também eles são protegidos por esses espíritos da natureza. Aí ele continua falando, que eu não coloquei no slide, mas ele diz que essa questão dos porcos, ela teve um porquê, né? Que foi Jesus justamente se mostrar como Messias, como realmente tirar aquele espírito daquela sociedade, aqueles espíritos, né, região, daquela sociedade e tal. É isso. Nai, vai falar? Acabou.
Quero, só para completar uma coisinha. Só o finalzinho nessa parte aí da história dos animais, que assim, que a galera fica meio revoltada, né? E com a história de que foi um prejuízo material da perda desse mais de 2.000 corpos, né? E eles ficam mais preocupados com essa perda material do que, na verdade, o benefício de cura com aquele homem que estava ali, né, muitos anos naquele estado. E aí, assim, que é uma revolta equivalente um pouco assim, quando infortúnios nos acontecem, né? E aí a gente fica revoltado quando alguma coisa acontece na vida da gente naquele momento. Só que aí, com o passar do tempo, que a gente vai perceber que muitas coisas aconteceram para o nosso bem, a nosso favor, né? Então, ele finaliza a mensagem chamando essa atenção, assim, para a gente encarar os prejuízos, né, que acontecem na vida da gente como uma coisa positiva, que muitas vezes a gente não enxerga aqui, mas a gente vai enxergar mais para frente. O que acontece na nossa vida é para melhorar. Antônio vai fazer uma fala aí. Porque eu achei, eu li todos os textos de Emmanuel quando eu falei, porque eu pensei que eu não tinha antenado que era apenas um, que no caso era um livro diferente, Desobsessão. E aí eu li todos, e o último foi esse, que estava nos slides, e foi exatamente o meu, né? Que bom você ler todos. Eu li todos e achei muito interessante. E esse é especial porque faz parte do Evangelho segundo Emmanuel, né? E na parte de Desobsessão, que ele fala do processo de desobsessão naquele momento com aquele ser humano que estava endemoniado. E ele vai dizendo como Jesus agiu. E aí eu destaquei algumas partes. No episódio, terceira parte, observamos o Cristo entendendo-se de maneira simultânea com o médium e com as entidades comunicantes, na benemérita empresa de esclarecimento coletivo, ensinando-nos que a desobsessão não é caça, fenômeno, e sim trabalho paciente do amor conjugado ao conhecimento e do raciocínio associado à fé. Ou seja, eu queria falar um caso, porque demonstra que o que ele queria fazer era libertar aquele ser que necessitava de libertação, através do amor e da fé, que depois ele vai complementar. Os enfermeiros dedicados ao socorro dos irmãos segregados nos meandros da psicose, portas adentro dos estabelecimentos da cura mental. Porque é exatamente onde reside essa cura, é na mente. Existe a cura física também, mas nesse caso, esse homem ele vivia dominado por forças. Você tirou o exemplo. É porque o finalzinho, esse só tem essa parte. Aí, esse homem, aí voltando ao que o Ed René Kivitz falou, que eu achei muito interessante. Ele falou que essa libertação nos daria realmente uma liberdade. E é o que esse homem estava precisando, liberdade para raciocinar e agir de uma forma possível. Ele estava tão tomado pelas energias que ele não tinha capacidade de discernir o que era certo e o que era errado, envolvendo até questões profundas de psiquiatria e psicologia também. Porque o espírito, e nesse caso eu entendo que seria uma subjugação que ele estava passando. Ele estava subjugado. E aí só fazendo um adendo, demonstrando, porque uma vez, e eu achei interessante também, porque Jesus agiu com ele com amor e com os espíritos também, não denominando como demônios, nem estipulando que eles eram ruins e que deveriam ser renegados ao nada. Ele trata-os, pergunta quem são, eles se identificam. Então é muito mais como uma consulta que nós passamos anteriormente, não é uma prática mais tão fixa, mais tão recorrente, mas ainda temos, quando fazemos uma prece e necessitamos, quando indicamos aquela prece àquele espírito que foi caro ou que está sofrendo. Que é um pouco diferente como se faz os exorcismos, que eu até uma vez eu participei, e foi 2 vezes. Eu tive curiosidade e até fiquei meditando sobre isso, antes de falar sobre isso, eu deveria falar mesmo. Mas eu estou falando. Porque em algumas religiões eles fazem o exorcismo. E não é uma maneira como a gente entende.
Eles falam que existem espíritos de certos comportamentos, como o espírito da homossexualidade, eles falam que tem o espírito de mesa branca que também deve ser retirado. Até o judaísmo, ele tem a prática do Mas aí, presente. mas o que eles falam, duas vezes eu fui porque eu estava nervoso, até confesso, já conhecia a doutrina, mas estava muito perturbado e fui para ver o que acontecia. E não foi muito bom, porque eu vi se manifestarem em mim espíritos e depois eu compreendi que eles estavam ali querendo uma ajuda. Foi onde? Numa igreja evangélica, na São meu pai. E aí, eles me machucaram, inclusive, porque eles apertavam a pessoa como se tivesse com uma briga mesmo, como se fosse uma briga mesmo. Queima, é assim. E aí eu fiquei, depois eu me arrependi, peço a Deus até hoje, porque até eu sentia, Dr. Bezerra de Menezes, sempre eu tive muita ligação, eu sentia ele naquele momento, e como se ele tivesse me ligado, tá bom, não é assim, porque eles falavam, espírito mesa branca que tiver, espírito tudo. Ou seja, é muito necessário a gente conhecer para a gente não entrar num esquema desse, que depois geram problemas psicológicos. Uma vez eu conversei até com Virgínia. Tudo bem, fez a consulta, aquele espírito se manifestou. Mas depois de sua vida, como é que vai continuar? Você fica vinculado exatamente a tudo que está lhe acontecendo de ruim, ser derivado de um espírito ruim, de um demônio. O exorcismo é a expulsão. É a expulsão. A desobsessão é você mudar a consciência daquele espírito junto com você. Mas assim, dentro disso que ele falou, deixa eu só dar uma contextualização. Ele está falando daqueles tipos de consulta onde o médium ele manifesta a expressão diante do obsidiado, sendo ou não sendo, já sei. naquela consulta direta. Ou a pessoa vai falar o que quer, o médium não tem filtros e aí impressiona a criatura rapidinho. Aí o que acontece? A criatura que não tinha conhecimento de suas coisas estavam relacionadas também a essa obsessão, tudo que acontece de ruim, eu já vinculo. Então, em vez de eu desvincular, eu crio pessoas que, às vezes, por medo, se vinculam mais ainda. Porque o obsessor sabe que está agindo na vida daquele indivíduo e se compraz, muitas vezes, com aquele estado de perturbação. Claro. Não conseguir dormir, não conseguir se alimentar. Você cria a ponte mais ainda. E eu digo que falávamos isso outro. Parece que eu não sabia, mas eu comentei isso. Mas e vincula muito no lado negativo do obsessor, que a gente aprende com os livros de Joana, com o livro de Sueli Calda Schubert, que devemos amar o obsessor. É difícil, mas a gente aprende no capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, inimigo desencarnado, é assim nos amar. Então, eu estou com aquele problema. A gente tem uma visão totalmente diferente, porque a gente ama, procura, é orientado a rever, fazer uma reforma íntima. Mas quando não se tem essa consciência, se torna como se fosse o nosso inimigo. E eu acho que isso vai levando até para outras vidas. Porque você é meu inimigo, você só me faz o mal. A gente sabe que o assunto de desobsessão é algo só. E assim, a gente já está fugindo, né? E eu digo que a gente passaria horas aqui conversando, até de experiência, conteúdo. Beijo. Mas por uma questão de tempo, a gente vai precisar terminar. Agradeço a todos que mandaram, que fizeram esse comentário. Vá lá, pode. Eu só queria fazer uma sugestão lá. A gente procurou dessa vez fazer algo menos texto, botando por cima. Então o problema é que ter isso, não adorar. Não, mas eu iria explicar. Mas se vocês lerem o texto, vocês entendem. Então, uma sugestão para os próximos ser menos textos e mais palavras, tá? Mais esquemas. Porque às vezes tem um monte de texto que não é nada, só faz falar. O meu problema é que o teu foi o único que eu não vi, porque eu vi que estava contigo e não tinha na matéria. Aí, quando eu olhei aquele negócio, eu fiz, temos. Mas enfim, eu vou disponibilizar a mensagem para vocês. E quem também teve o texto comentado, eu tenho que ler, mas... Foi de André. Foi de André. E de você? De Lala. Gabi e Larissa. Larissa, já botei Gabi e Larissa. Foi para mim um dos melhores textos, porque esse tema é muito recorrente. E vamos lembrar que é uma libertação que Jesus pode nos dar, não é uma amarra, mas é uma libertação. Bem, eu vou fazer só o adendo que João fez, senão ele ficaria chateado. Vejam como Emmanuel falou, abordou milhões de vezes esse texto. Dentro das outras literaturas tivemos muita dificuldade de fazer síntese, porque não relata Marcos, relata Lucas, né? Mas, assim, a maior parte da nossa literatura foi através de Emmanuel. Isso é importante a gente ver quem está direcionando os temas mais difíceis de ser interpretados e reconhecer no mesmo texto. É verdade. E uma coisa que a gente precisa sempre ter em mente, que nunca a gente vai esgotar o texto. Nunca é verdade. Então, a discussão continua, vai continuar.
A gente inclusive Lucas. A gente pode... Exatamente. O texto já é lá em Mateus, nos outros tem mais detalhes ainda. Né? Foi bom que vocês se ateram ao texto, os detalhes mais importantes. Queria agradecer aí a vocês a paciência, principalmente comigo. Tá bom? Eu agradeço Obrigada. Cezinha estudiosa. Eu estava lembrando que eu estudava no início. Estou olhando para ela, com os livros de Kardec. Inclusive, eu acredito que o codificador está sempre conosco, eu sinto a presença dele. Mas isso é uma tendência minha, eu sempre fiz essas coisinhas. Eu senti bem perto de você. E a música de finalização, a gente vai ficar devendo, vou botar lá. A gente fez uma versão da música O Gadareno. E aí a gente vai jogar lá, porque fala da história. Não é bem assim, mas é. Não é bem assim. Eu não participei, Vamos à música. Essa música aí, O Gadareno. A gente fez uma versão da qualquer uma dessas, você. Saudade de Jesus, acho que de novo, na semana passada. Amiga, tudo bem. Então você também. Queridas amigas, vamos continuar a discussão no WhatsApp. Eu vi que vocês comentaram muito aqui. E realmente ficam muitos pontos que a gente pode discutir. Foi em Cafarnaum que eu vi ensinar, que eu vi a sua voz, senti o seu olhar, que o amor desceu à terra. E a luz que ele encerra jamais vai se apagar. E o amor desceu à terra, e a luz que ele encerra jamais vai se apagar. Os tristes mutilados foram por ele amados, e era amor demais. E tudo era tão lindo, e ver Jesus sorrindo já era a própria paz. Cantou tanta esperança e um reino de bonança dos sermões entoou. Depois venceu a morte, voltou mais belo e forte e jamais nos deixou. Hoje em Cafarnaum não vejo ensinar, não ouço a sua voz, não sinto seu olhar, mas seu amor tão grande pelo mundo se expande e ao mundo ensina a amar. Mas seu amor tão grande pelo mundo se expande e ao mundo ensina a amar. Ah, saudade, saudade que me invade, ao Cristo me conduz. A saudade contida daquele que é a vida, saudade de Jesus. Ah, saudade, saudade que me invade, e ao Cristo me conduz.
a saudade contida naquele que é a vida, saudades de Jesus. Marisa, meu amor, me desculpe você não poder falar. Você tem que desculpar a gente, sua voz dela. E queria agradecer porque você me mandou o texto lá do Pois Simone. Nós temos agora aqui na nossa estante o livro. E eu queria muitíssimo agradecer o seu carinho, viu? Meninos, não saiam daí não, que a gente vai tentar tirar uma foto com vocês, velho. Eu acho que a gente tem que tirar um print desse aí a gente pega os virtuais. É? Tirar um print e depois fazer montagem? Uhum. Vou fazer isso agora, então. Peraí que eu não tô bonita não. Boa ideia. Você é bonita. Ai, se arruma lindo, gente! Ah, então peraí, então deixa eu tirar o óculos da minha cabeça. Deixa eu tirar aqui. O cabelo, dá um jeito, né? Já tô gordinha. Tá com o cabelo preso, Tira a onda pra tirar. O cabelo não vai dar pra saltar. Rapaz, o óculos é o símbolo da sua modernidade. Boa ideia o print. Eu tava aqui encucado. O que eu vou fazer? Mas como é que tu vai dar Meninas, print? posicione-se aí. Pra pegar as meninas virtuais. Porque vai ficar na frente de Antônio. Vai ficar na frente de Antônio. O que eu fiquei na É frente? só Então, você, assim, Antônio. Olha. Pra câmera, né? É pra câmera, é pra câmera. E quem puder botar a câmera, Nai, quem puder, né, obviamente. Gina! Tá sem câmera. Ah, tá bom. Vamos lá, sorrindo para a câmera ali, luzinha azul ali, ó. Irmão X, 3 anos de NEP, oi! Tchau, Marisa. O meu protesto? Gente, Ismael trouxe a câmera dele. Jesus? A gente marca as duas versões. Vai ser já em Itaquá? Gente, essa daí é aquela que sai até um foto. Ih, essa aqui é muito Eu vim toda trabalhada no brilho. Pega meu brilho. E eu tenho que ficar de perfil, eu vou fazer o frio agora. Não, pode ficar. Fala mais alto agora. Zaqueu, o Vitor também. Zaqueu. Nossa, não precisa. Fazer um teste. Tá. Ai, Tem que dar um espaço de Ismael. O flash Gente, favorece Ismael meu vai ficar bolso, bom. doutora. Ele é o filão finalista. Tá, aqui, ó. Pra você. Como é que tá? Não, tá no Santa Cruz. Pode ficar na ponta do pé. Fica tranquilo. Então tem coisa não, agora a gente sabe. Não sei na mão que eu tô pegando a minha brava. Isso sou eu. Tem um braço aqui que eu não sei de quem é. Tem um braço meu que tá sendo tocado. Vai ficar na frente. Esse aí. Ah, sou eu então. Então, vou buscar meu brilho, eu percebo. Tem alguém tocando o braço de alguém nas duas costas. Sou eu. Não pode, gente. Eu vou dar uma nas pernas aí, viu, Léo? Opa, eu vou ali, né? Cuidado pra não cair. Cuidado. Meu Deus do céu. Bem também cuidado. Agora levanta o braço. É 3, não é 3, não é 3. É 3. Ah, 3 mas eu coloquei um 3. Dia 9 de abril. Aí a gente tá Rapaz, tudo isso foi transmitido.